E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Café Dialético. Tá bom café, mozão? Pera aí, deixa eu mostrar aqui, ó. Você tá de azul, combinando, olha só. Olha no vídeo ali. Eu sei, a caneca é amarelinha, eu tinha percebido isso. E o azul com você? É, eu vi também. E hoje a gente vai falar, eu vou ser o que menos vai falar hoje, tá? Só pra avisar vocês, eu só tô aqui dando um início nesse vídeo, mas claro, eu vou participar. A gente vai falar como que é ser, dá pra dizer isso, né? Um TDAH. É que o pessoal fala TDAH, parece que é só TDAH. Não. E recente eu tinha feito um vídeo, né, aqui no canal falando como é ser ter transtorno bipolar, né, de personalidade bipolar. E a gente achou interessante fazer o TDAH porque Marília vai falar mais sobre isso, porque ela tem diagnóstico, né? E tem muita gente que às vezes vai descobrindo que tem ou não. Logicamente, antes de qualquer coisa, acho que é muito importante passar pelo profissional, tá? Não tirar diagnóstico precipitado, você, sem passar pelo profissional, ter o diagnóstico. Você pode ter suspeita, você pode ler sobre, tem muita gente falando, daqui a pouco a gente vai falar, tem muita gente na internet, inclusive, falando sobre. Parte de um interesse não, de uma curiosidade para você saber, pegando características, mas o diagnóstico é feito por um profissional, não é feito por uma pessoa, porque é preciso ter tratamento, né? Até porque tem muita gente falando sobre o TDAH, falando assim, virou modinha, todo mundo tem TDAH, mas não é isso. Apenas 6% da população mundial possui um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o que acontece é porque, como tem muitos testes na internet, muita coisa, muita gente falando e muitos sintomas que parecem com outros transtornos, principalmente o de ansiedade, porque o TDAH ele tem ansiedade, muita gente acha que tem, né? Tanto que quando eu troquei de psiquiatra, ela refez o teste para ver se realmente era um diagnóstico de TDAH. E realmente era, né? Então, assim, é muito importante procurar um psicólogo e um psiquiatra que são especialistas nesse transtorno para que não saia se autodiagnosticando e tomando medicação errada, né? Ou se, como se diz, se colocando com um problema, um transtorno que você não tem, né? Porque aí você pode acabar mascarando sintomas, falando que tem uma coisa, sendo que é outra, certo? Então isso é muito importante, ter o acompanhamento, fazer os testes direitinho com profissionais capacitados, porque igual eu tive um erro de medicação que me atrapalhou muito, né? Nos últimos anos, né? Nos últimos anos. Então, assim, agora eu troquei de profissional, refiz o teste e realmente mudou muito a minha rotina, porque... Daqui a pouco a gente até vai falar mais sobre isso, mas Porque, assim, quem tem o déficit de atenção, todo mundo... Tem até um vídeo na internet com você esse dia de um psicólogo fazendo uma reflexão sobre as pessoas que acham que é um charme, entre aspas, ter o TDAH, e não é. Hoje é considerado um transtorno que realmente traz muitas, não complicações, mas adversidades no dia a dia que realmente atrapalham a você conseguir realizar tarefas que para uma pessoa normal, né, que não tem o TDAH, digamos assim, não é tão complicado. Isso impacta não só na vida da pessoa que tem um transtorno, mas nas pessoas que estão em volta, né? Para vocês terem uma ideia, esses dias eu fui levar minha filha para a escola, eu levei e voltei com a mochila dela, ou seja, eu tive que voltar para levar a mochila. Às vezes sai de casa, esquece a chave, vai sair de casa, esquece o negócio. Vai no mercado, compra tudo que não precisa, esquece do que precisa. Então, assim, a pessoa que tem TDAH tem que se acostumar com essas coisas e com a terapia comportamental fazer os exercícios, fazer adaptações na rotina que vão te ajudar nessas pequenas coisas que acontecem, né? Já que você começou, acho que é importante, assim, pro pessoal que às vezes está chegando e nunca ouviu falar, porque tem, tá, gente?
O que é o TDAH? Não é entrevista não, tá? É o café dialético, mas o que é o TDAH? TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Ainda tem que se levar em consideração que nem todo TDAH tem hiperatividade, né? Porque tem 3 tipos ou vários tipos, né? Que aí o psicólogo e o psiquiatra que vão encaixar a pessoa. E a hiperatividade, ela não é aquela hiperatividade que a pessoa assim sai subindo na parede, sai pulando igual macaco na rua. Não é isso. É uma hiperatividade de pensamento. A cabeça não para, entendeu? E daí vem muito do sofrimento, né? E vem do sofrimento, porque assim, a pessoa que tem um TDAH, ela tem uma formação diferente no lóbulo central do cérebro, é a parte responsável pela organização e planejamento. Então, fazer organização e planejamento, coisas sequenciais para uma pessoa que tem TDAH é muito complicado, né? E a gente não tem a noção de tempo, né? E como eu tive um diagnóstico tardio, depois que você tem o diagnóstico e você vai lembrando de coisas da sua infância, eu sempre fui uma pessoa que demorava muito para realizar as tarefas, né? Então, assim, em casa eu era conhecida, a molenga. Ih, a Marília tá demorando. Procrastinação, ela... Tem a procrastinação também, porque às vezes a cabeça fica tão assoberbada com tudo que tem que fazer que você paralisa. A gente chama de paralisia do TDAH, né? E dependendo do emocional, de coisas que acontecem, é difícil até de levantar da cama. Então, isso gera crise de ansiedade? Demais. É porque eu sempre falo isso. O pessoal costuma falar, um dos clichês, mas existem alguns clichês que eles são bem corretos, na minha opinião. Por exemplo, quando a gente fala que a crise de ansiedade, parece que é uma dor física. E assim, já tem um tempo que eu não tenho, você já presenciou algumas minhas, já tive em outros momentos, mas crise de ansiedade é um negócio que eu não indico pra ninguém. Eu sei que você já sofreu. Não indico, não desejo, né, não indicar. Não desejo pra ninguém. E, assim, é um negócio... Assim, parece que o mundo vai acabar, se você não sabe. Sim, por que o TDAH ele é ansioso? Porque você tem aquela obrigação, né, as obrigações do dia a dia para fazer. Você não consegue porque você procrastina, porque muitas das coisas que atrapalham o TDAH é a falta de interesse, né? Tudo aquilo que é maçante para uma pessoa que tem um TDAH, a gente vai empurrando, porque a gente acha que vai dar tempo em cima da hora. A gente tem esse problema com o tempo, né? Então, por isso que hoje tudo eu tenho agenda. Eu tenho agenda para entregar tal trabalho até tal dia. Então, as nossas agendas são conectadas em relação ao trabalho. Então, tá na minha, tá na dela também. A gente tá sempre passando as páginas. Então, por dia, se eu tenho 5 dias para fazer um trabalho, durante aqueles 5 dias até a entrega, eu escrevo assim, de hora tal a hora tal, eu vou fazer tal trabalho. De hora tal a tal hora tal. Por que é assim? Porque a gente não consegue. Como uma pessoa que não tem TDAH fala assim, eu tenho 5 dias para fazer isso, então eu tenho tempo e vai fazendo. A gente não consegue. A gente geralmente vai deixar para fazer isso na última hora, porque a gente acha que vai dar tempo. Então, isso muitas vezes é visto como uma pessoa preguiçosa, uma pessoa irresponsável. São os rótulos, né, que aparecem até a gente ter o diagnóstico e trabalhar e falar, não, isso não é. Né? Então, por que gera ansiedade? Né? Essa foi a pergunta. Porque vai vendo o tempo passar, vai vendo o tanto de coisa que tem para fazer, e aí na hora tem que fazer tudo, e aí você fica ansioso porque tem que fazer aquilo, mas ao mesmo tempo você vê que já não vai dar tanto tempo assim, e aí vira aquela bola de neve, né? E muitos dos diagnósticos errados do TDAH são com transtorno de ansiedade generalizada, que são coisas diferentes. Por isso que é importante ir no profissional para ver o que você tem realmente, né? Pergunta agora, assim, agora você tendo esse diagnóstico, sendo tratada, que eu sei que você está bem e tal, e a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, como que é a infância, sabe, de um TDAH, sabe? Então. É muito sofrida. Eu falo isso porque tem muita gente, inclusive tem muito estudante que às vezes, a gente falou aqui, a porcentagem mundial, 6% da população mundial tem.
Você acha esse número grande ou pequeno? É um número razoável. 6%, 6% de bilhões de pessoas é muita gente. Então tem muita gente que às vezes pode ter, principalmente vocês, aí, a maioria aí que está aí estudando para vestibulares, sabe? E é uma pressão muito grande, você passou por isso. Eu passei por isso em outro tempo, né? Mas o recente você passou, numa outra situação, mas... Como que é a infância? Então, Só um detalhe, porque às vezes tem uma relação também, que é isso que eu quero falar, e aqui a gente não vai ficar... Mas em relação à família, que às vezes a família sabe o que é, às vezes a família não sabe o que é, às vezes a família entende que não é nada, que é só isso, faz parte da infância. Às vezes você, adolescente, está vendo esse vídeo, minha família acha que, sabe? Por isso que eu te perguntei. Então, pelo que eu lembro, assim, né, eu falar pro pessoal, eu nasci em 87, então a minha infância foi nos anos 90, em que você não tinha muito diagnóstico, embora tenha um médico, o maior especialista em TDAH do mundo, que é o Dr. Russell Berkeley. Ele fala que desde os anos 70, desde 1870 foi publicado o primeiro estudo sobre doenças da atenção. Só que ainda nos anos 90 não se tinha muito diagnóstico a respeito de TDAH, né? Não tinha muito estudo, assim, né? O que eu lembro da minha infância é que eu era uma criança muito lenta para fazer as coisas, né? Eu me distraía demais. Então, assim, eu lembro que para fazer tarefa, minha mãe ficava assim, vamos, Marília, faz a tarefa. Aí quando ela via, ou eu tava desenhando, ou eu tava em pezinha lá na sala de televisão, assim, vendo a novela escondidinho, né? Porque todo TDAH tem o hiperfoco naquilo que gosta. Então, eu gostava muito de desenhar. Então, geralmente na escola, eu tinha caderno cheio de desenho. É uma criança que às vezes fala demais, corta muito o que os outros estão falando. Então, assim, não é que eu era aquela criança hiperativa de sair correndo dentro de sala e não parar quieta. Mas eu conversava direto, eu recebia bilhete no caderno que eu conversava. Posso fazer uma pergunta? É dentro disso? Outro dia a gente brincando, tá? Não façam isso. Eu contei que uma vez que a gente numa conversa que eu matei muita aula na minha vida. Eu matei muita aula na minha vida, assim. Às vezes eu matava a aula e ia pro trabalho da minha mãe, ficava com ela. Minha mãe falou, de novo aqui, Pedro? E aí eu lembro que eu perguntei pra Marília, eu falei assim, ô mozão, você matava a aula também? Ele falou assim, eu matava a aula dentro da sala de aula. Isso tem a ver também? Tem, ué. Porque a sua cabeça não tava ali. Viajando. Na época de Pokémon, então, nossa, eu tinha um caderno cheio de desenho de Pokémon. Você tava na sala, mas você não tava na sala. Entendeu? Essa é a questão. Assim, e você tinha mais, presença garantida. Mas... Ainda mais assim, que na minha escola tinha um mapeamento de classe. Você ficava na frente ou atrás? Eu ficava atrás. Eu sempre sentava, não sei porquê. Se você tivesse o diagnóstico na época, que hoje a escola fala assim, tem laudo, sabe? Eles falam desse jeito, assim, tem laudo. Possivelmente no mapeamento você teria que ficar na frente. Na frente, pra prestar atenção. Eles me colocavam lá atrás. Gente, atrás. Um abraço. Se a aula fosse chata... Mas não era conversa com as outras pessoas, era você ali mesmo. Era eu ali mesmo. Eu tinha uma carteira que todo mundo sabia que era minha carteira. Porque ela era cheia de desenho de anime. E assim, ninguém mexia. Eram os desenhos tão bem feitos que as moças da limpeza não limpavam. Ela que faz as thumbs aqui do canal, então, tá? assim, Ela desenha e tal. Era a minha carteira. É uma designer, ela é designer, tá? De então, formação. Assim, eu não precisava sair da sala para matar aula. E às vezes matava a aula sem saber que estava matando. Se a matéria, matemática, então... Tanto que eu fazia reforço de matemática. Até hoje eu sou muito ruim em matemática. Mas Ferreto te deu uma força. O Ferretão foi o que salvou a pátria aí. Porque o Ferreto explica devagar, você volta e olha que você é filha de professora de matemática. Minha mãe é professora de matemática. E assim, ela sentava comigo, me explicava e aquilo não ia. Agora, matérias que eu gostava, tipo biologia, eu nem precisava de copiar a matéria do quadro, não precisava estudar em casa, porque eu nem piscava. Professor, exemplos de hiperfoco. O professor de literatura mandava ler um livro.
Eu gostava do livro, tinha uma semana para ler. Numa sentada no sábado à tarde eu li o livro todo. Entendeu? Então, assim, lia compulsivamente coisas que eu gostava. Em compensação, em áreas que você já não tinha afinidade, você sofria mais. Sofria mais, né? E alguns TDAHs, como é o meu caso, tem uma dificuldade bizarra com exatas. E, assim, vamos supor, física. É uma das minhas matérias preferidas, mas a teoria. Na hora de colocar no papel calcular, é muito... fazer aquelas contas, você eu sabe já que eu não tinha consigo. isso, né? Com física eu achava lindo os cálculos, eu queria tanto saber aquilo, nunca consegui. Outro exemplo você perguntou da minha infância, de hiperfoco. Eu sempre fui louca por astronomia. Aí eu lembro que quando eu fiz 12 anos, mais ou menos 12 anos, meu pai foi em Belo Horizonte fazer um curso na época do meu aniversário, né? E ele perguntou o que eu queria, eu falei, pai, eu quero um telescópio de presente. Aí ele me trouxe aquelas... É o que você tem até hoje? Aquelas lunetas pequenininhas. Tipo assim, pré-adolescência, tinha as festinhas de escola, aqueles negócios de amigo, eu não ia, entendeu? Eu ficava até madrugada dentro, sexta e sábado... Vendo estrela. Montava, viajava. Ficava lá, minha casa tem lá em Caratinga tem um quintal que ficava escuro, né? Porque antigamente não tinha essas luzes mais claras de LED, né? Mas era uma das primeiras casas da região rua, também, o que ajudava, né? Aí ficava muito escuro, eu ficava lá no quintalzão, vendo o céu. Tinha um livro na biblioteca que eu sempre pegava, que ensinava a órbita dos planetas, então eu sabia qual mês, que hora, que eu tinha que acordar. Às vezes eu acordava, chegou a acordar às 5h30 da manhã para observar Mercúrio no leste e tal. Tinha essas coisas. Saía? Não saía. Isso não te faz melhor nem pior do que ninguém. Não é essa a questão. A questão é que tinha o bullying na escola. Sofria muito. Sofria muito, porque era esquisita, era menina que não saía, que não, né? Eu ficava sempre desenhando, eu tinha poucos amigos, né? Se você quiser, assim, não acho que não é esse o assunto, não. Mas em relação ao bullying, você já me falou um negócio que, assim, eu fiquei... enfim... Qual deles? Da eleição, acho que essas coisas são... Não sei se isso tem a ver, acho que não, mas... Da eleição? O quê? É uma coisa que acho que tem mudado muito, mas dentro de escola ainda tem de escolher o menino mais bonito da sala, a menina mais bonita. Isso porque, igual assim, antigamente, né? Assim, antigamente, nos anos 90, 2000, por aí, não tinha, gente, YouTube, né? Não tinha... Vamos supor, não tinha celular. O que a gente tinha era a revista Capricho, né? Que era o padrão de beleza, assim, Gisele Bündchen, né? Então, assim, já começava por aí, né? O padrão Barbie, loura do olho azul. Podem ver que eu sou louríssima, né? Ó, cabelo tá até refletindo aqui de tão... Nada contra loiras do olho azul. Não é isso, gente. É porque era o padrão de beleza que as revistas traziam. E como eu era ligada em outras coisas, eu não ligava muito pra minha vaidade. Eu não tinha igual youtuber que ensina você a fazer uma maquiagem, que ensina dica de moda. E mesmo se existisse, não era algo que na época te interessava. Que me interessava. O meu interesse era videogame, anime, astronomia e minha cachorrinha. Entendeu? Que tudo era minha cachorrinha, Suzy. Esses eram os meus interesses maiores. Então, assim, eu não fazia sobrancelha. Uma sobrancelha de uma pré-adolescente era mal feita, a sobrancelha era grossa, eu tinha buço. Então, uma vez eu usava aparelho e óculos. Então, assim, pegaram minha carteira de identidade uma vez e me elegeram a menina mais feia do colégio. Sabe aquele negócio de pegar a carteira de identidade e ficar correndo? passando? Essas coisas são bem, então, assim, bem tristes. E aí já tinha esse negócio que eu não gostava muito de me enturmar, que eu ficava mais na minha. E era isso. Agora uma pergunta, assim, pra gente também não ficar muito tempo também, mas acho que é importante. Você tem um diagnóstico tardio, você teve já um primeiro diagnóstico, como você falou, você teve uma medicação que era errada, assim, né? Talvez até mesmo, sei lá, não vamos entrar nesse mérito da questão. Atualmente você está tratando com uma psiquiatra muito bacana, que é a mesma que a mim, inclusive, sabe? Que tem me ajudado muito.
Você faz terapia também, que também te ajuda muito, ela é muito bacana, né? E agora você, assim, ao que tudo indica, você teve um acerto na medicação. Sim. Você teve um acerto, assim, que é daqui pra melhor. Então, faz muita diferença, porque é o negócio que eu sempre falo, que você dá risada de mim quando eu falo assim, eu conheço 2 Pedros. O Pedro sem tratamento e o Pedro com tratamento. Mas faz muita diferença, você sente, você consegue ver uma linha divisória. Sim, isso aí é sim. bom para o pessoal ver que existe uma forma de você ter um controle sobre. Sim, uma coisa que eu acho muito importante falar é por que depois de adulta eu procurei um profissional para ver se eu tinha ou não. Primeiro foi durante a pandemia. Um dia, se quiserem, eu volto aqui e conto por que eu resolvi fazer vestibular depois de novo. Eu acho que é legal esse vídeo. Enfim, na época que eu estava estudando para o vestibular, coincidiu com a pandemia, então eu estudei. Foi até quando eu comecei a assinar a mesma plataforma do professor Ferreto. Fica aí a dica, a melhor plataforma de estudos do Brasil. E o meu irmão estava estudando para o concurso público de oficialato, que é um dos mais concorridos. Tipo assim, imagina um concurso que dá, sei lá, 5.000 por vaga, 1.000 por vaga, né? Em que apenas 3 primeiros chamados da lista lá passam. Então ele estava estudando para um concurso nesse nível. E o meu irmão não tem o TDAH. E eu comecei a ver a diferença porque eu admiro muito a capacidade que ele tem de manter o foco, né? Meu irmão entrava para dentro do quarto, tinha um horário que ele cumpria muito à risca. E assim, eu lembro que eu sabatinava ele, né, pra ver assim, né, no final do dia de estudo dele, e ele fala assim, não, isso tá em tal lugar, na página Ou tal. Ou seja, tava sabendo tudo. Tava sabendo tudo. E o que me admirava mais é que Maria Lua tava pequenininha, mesmo com ela chorando, e às vezes batia lá na porta dele, não sei o que, ele conseguia ficar concentrado estudando. Às vezes eu passava... que a Maria Lá ia pro berçário, a porta do quarto dele estava aberta, ele só estava assim, em cima estudando e lendo, em cima estudando e lendo. E eu, estudando pro vestibular, sentava para estudar, levantava, bebia café, batia a perna, né? O TDAH tem muita mania de ficar assim com a perna. E o vício de ficar enrolando o cabelo, tanto que eu prendi, porque senão eu já tava com ele aqui na mão. Aí senta e levanta e tenta concentrar. Peraí que eu vou ver um vídeo aqui porque minha cabeça tá cansada. E aquela coisa. Só conseguia concentrar nas matérias que eu realmente gostava. E pra você estudar pro vestibular, você não pode estudar só aquilo que você gosta. E isso começou a me incomodar e gerou em mim um questionamento assim, será que eu não tenho alguma coisa? Porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e tal. E aí, o cursinho que eu fazia disponibilizava psicólogos, né? E aí eu marquei uma consulta, eu conseguia fazer a terapia com a psicóloga do cursinho. Ela falou assim, Marília, vamos fazer um teste de TDAH, que pode ser que você tenha, não sei o que e tal. E foi quando ela falou que realmente tinha, só que, enfim, aí teve uma medicação errada e tal. E assim, agora eu vi que a medicação estava errada, porque não estava surtindo efeito. E aí eu refiz o teste e realmente deu e tal. Agora eu tô tratando com a medicação certinha. Coisas que mudaram. A cabeça fica em silêncio. Não, acho que é importante, se você me permite falar também. Uhum. O que você sempre fala, acho que tem algumas coisas que potencializam muito também. Eu percebi durante o ano, e assim, eu não quero ficar, eu nunca julguei nesse sentido, falei. Você mesmo me diz, né, sobre a questão, por exemplo, da TPM, vim com muita força. E realmente parou, tá, assim, eu tô falando, e assim, a medicação não deixa você com sangue de barata que você vai aguentar tudo, você não vai ficar nervosa, não é isso, tá? Até mesmo pra mim que tem essas outras questões que eu falei pra vocês. Mas vinha muito forte, assim, era um momento, assim, de crise e que, assim, podia até prejudicar a gente, assim, a nossa relação, porque nem todo mundo entende, ou às vezes nem todo mundo, quem está perto às vezes não está no mesmo ritmo para aguentar aquela situação. Assim você comigo,
quando eu também tive as minhas crises no período longo que eu fiquei sem tratar, tá? Então eu não estou aqui falando de julgamento e tal. E não estou falando assim que em época de TPM, então você não se agora você tem que ficar quieta e não é isso. Inclusive eu não coloco nenhum limite, sabe? Quem sou eu para fazer isso? Mas eu percebo que você tem um autocontrole. Sim. O que não significa que você tenha sangue de barata, que você não é um robô, né? Esse Dr. Rochel, ele é muito, muito legal, tem várias palestras dele no YouTube, e uma que eu assisti, ele fala o seguinte: o TDAH não deveria se chamar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, talvez ele deveria se chamar transtorno da autorregulação. Né, o que acontece? A pessoa que tem o TDAH tem uma dificuldade de se controlar emocionalmente. E isso eu consigo mapear ao longo da minha vida, porque eu sempre fui rotulada como uma pessoa assim: nossa, a Marília é muito brava, sendo que eu sou muito calma. Nossa, a Marília é muito grossa. E não é. É porque quando a gente fica brava, né, eu não tinha filtro na adolescência. Então eu vinha com tudo. Então se autocontrolar era muito complicado, né? Lógico que com a maturidade a gente vai sim filtrando as coisas. Só que, vamos supor, momento de sensibilidade para a mulher que é na TPM, né, por causa dos hormônios, era muito difícil. Então, assim, eu chorava vendo comercial de margarina, né? E tem a questão ainda que o TDAH não sabe lidar direito com a rejeição. Né? Por quê? Porque além da gente ser pessoas sensíveis, mais sensíveis, a gente tem aquela coisa de ser visto como uma pessoa diferente. Né? A gente, vamos supor, eu tenho um pouco de dificuldade de sociabilização. Né? Então, assim, como que a gente tem esse medo da rejeição? Então, isso na TPM, para mim, era um caos. Né? Era uma sensibilidade muito grande, era crise, é noite de sono que não dorme. Então, assim, isso tudo com a medicação certinha, com a terapia, com os exercícios, é outra coisa. Né? Assim, é muito mais suave. Eu creio que eu fique como uma mulher que não tem TDAH, que passa pela... Medicamento é fundamental, tratamento, né? Então, assim, mas você não tem medo da medicação? Ainda tem muito tabu sobre a medicação pediátrica. E quando ela é sobre... psiquiátrica. Psiquiátrica. Quando você faz tratamento, que tem acompanhamento, que tem a terapia, tudo direitinho, né? Ela é necessária. Igual no meu caso, do jeito que tava muito descontrolado. Tava começando a impactar, assim, a vida das pessoas que eu convivo, né? E vamos supor, durante a pandemia, eu tinha, né, foi um período muito difícil para todo mundo. Eu lembro que eu tinha crise de ansiedade, que eu chamava minha mãe toda semana, entendeu? Que eu falava: mãe, eu tô com medo de você ficar doente, aquela coisa, medo do meu pai ficar doente, entendeu? Então, assim, já tinha a desregulação normal, só que eu creio que se eu soubesse disso e estivesse sob tratamento, acho que não teria sido tão puxado. E a pergunta agora, você tá feliz? Todo mundo tá feliz. Não canta, mozão, dá direitos autorais. Esse tantinho não tem importância. Mas você tá feliz? Tô feliz. Então, vamos fechar esse vídeo? Eu acho que esse vídeo também fica pra falar pra vocês, até mesmo pra vocês... O meu café acabou faz tempo, tá? O vídeo tá acabando, tem 1 minuto aqui para encerrar aqui o vídeo normal da câmera, mas mais algum recado? Não, no mais eu acho que se alguém tiver dúvida, né? Tem algumas páginas bacanas no... A gente pode deixar na descrição. Eu vou deixar na descrição, que tem várias palestras no YouTube, mas não saiam se... autodiagnosticando, sabe? Procurem ajuda de profissionais, né? A gente sempre pede isso. Hoje em dia tem muito psicólogo bacana atendendo online, então assim, né, não precisa de sair de casa e tal. Tem muita gente nessa área disposta a ajudar e é isso aí. Então tá, gente. Vamos ficando por aqui, né? Ó, faz aí, mozão.
De coração, amamos vocês. Beijo, gente!